Vamos lá corrigir os exercícios da página 24 sobre radiciação. Exercício número 2, ele pede para a gente calcular a raiz quadrada do número 64 dividido por 2025. Então, o que nós vamos fazer? Calcular a raiz quadrada de 64 e calcular a raiz quadrada de 2025. A raiz quadrada de 64, já sabemos, né? 8 vezes 8 dá 64, então raiz quadrada de 64 dá 8. Só fica essa daqui para a gente descobrir. Como que nós vamos descobrir? Usando a fatoração primeiro. Então, vamos pegar 2025 e vamos fatorar. Então, 2025 podemos começar dividindo por 3, que vai dar 675. Depois, por 3 novamente, vai dar 225. E agora, por 3 também, novamente, vai dar 75. Agora, podemos dividir por 3, que vai dar 25. Por 5, que vai dar 5. E por 5, 1. Então, nós temos que 2025 equivale a 3 elevado a 4 e 5 elevado a 2. Então, 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Vamos pegar esse número e trazer ele aqui dentro da raiz. 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Como que a gente faz para tirar a raiz quadrada desses números que estão na forma de potência? Pega o expoente e divide pelo número 2, que é o índice da raiz quadrada. Então, nós vamos ter aqui, vou repetir, o 8. Então, 3 elevado a 4 vai ser igual a 3 elevado a 2. 4 dividido por 2, 2. E agora, 5 elevado a 2. E tiro da raiz quadrada, pego o expoente e divido por 2, vou ter 5 elevado a 1. Continuando aqui nossa continha, vamos ter 8 dividido por 9 vezes 5, que vai dar 8 dividido por 45. Muito bem? Continuando, nós vamos agora para a letra B. Para a letra B, nós temos a raiz quadrada de 3.600 dividido por... tem um menos na frente, né? Menos raiz quadrada de 3.600 dividido por 2.916. Como que fica? Então, vai ficar menos. Lembra que eu falei para vocês que não existe raiz quadrada de um número negativo, mas se o menos está fora da raiz quadrada, a gente deixa ele e a gente resolve como a gente aprendeu. Então, vai ficar raiz quadrada de 3.600 dividido por raiz quadrada de 2.916. Muito bem. Raiz quadrada de 3.600, vamos fatorar. Então, vai ficar 3.600 fatorando, divide por 2, vamos ter 1.800 dividido por 2, 900 dividido por 2, 450 dividido por 2, temos 225. Agora, podemos dividir por 3, 75. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, vamos ter aqui 3.600 igual a 2 elevado a 4, 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Então, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Muito bem. Vamos pegar essas informações e vamos colocar aqui. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2.
5 elevado a 2. Dividido por, agora vamos fazer a fatoração de 2.916. Então, vai ficar dividido por 2, 1.458, por 2 novamente, 729, por 3, 243, por 3, 81, por 3, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, nós temos aqui 2.916 igual a 2 ao quadrado e 3, 2, 3, 4, 5, 3 elevado a 6, 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 6. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar dentro da raiz quadrada essa informação que nós encontramos. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 6. Vamos continuar a conta aqui. Então, mantém negativo e a nossa barra da fração. Como que eu tiro o 2 à quarta daqui? Pega o expoente e divide por 2. Então, 2, 4 dividido por 2, 2. Vezes, como que eu tiro o 3 ao quadrado aqui da raiz? Então, vai ficar 3 e o expoente 2 dividido por 2 vai dar 1. Vezes 5, pega o expoente, divide pelo esse índice e nós vamos ter 1. E agora, aqui, ó, como eu tirar a raiz quadrada desse? A mesma coisa. Vai ficar 2 elevado a 1 e 3, 6 dividido por 2 dá 3. Então, continuando aqui nossa continha, vamos ter 2 ao quadrado, 4, vezes 3, vezes 5. E aqui, 2 vezes 27, né? Então, continuando aqui nossa continha, vamos ter 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60, dividido por 27 vezes 2, 54. Podemos dividir aqui os 2 por 6, né? E vamos ter menos 10 dividido por 9. Muito bem. Na letra C, temos a raiz quadrada de 3,24. Para a gente tirar a raiz quadrada de um número decimal, nós temos que transformar o número decimal, numa fração. Então, como que a gente vai transformar ele numa fração? Eu vou escrever esse número, tirando a vírgula, então vai ficar 324. E como tem duas casinhas depois da vírgula, eu vou colocar dividido por 100. E coloco a raiz quadrada na fração toda. Então, isso significa que a raiz quadrada de 324 dividido pela raiz quadrada de 100. Então, vamos fatorar 324 e descobrir quais são os fatores que representam 324? Então, vamos lá. Fatorando, dividindo por 2, vamos ter 162. Por 2, novamente, 81. Agora, por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, temos 324 igual a 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. E o 100, raiz quadrada de 100, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 100? Vai ser 10. Então, facinho aqui. Então, continuando, vamos ter raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 à quarta, dividido pela raiz quadrada de 100, que vai dar 10. Continuando nossa continha, 2 ao quadrado, tirando da raiz quadrada, vai ficar 2 elevado a 1. Lembrando, pega o expoente e divide pelo índice, vai dar 1. Agora, 3 à quarta, e vou dividir pelo índice, vai ficar 3 ao quadrado, dividido por 10. Agora, temos 2 elevado a 1 dá 2, vezes 9, dividido por 10,
temos aqui 18 dividido por 10, que também pode ser representado como 1,8, se vocês preferirem colocar no decimal, tá certo? Ou podemos simplificar, dividir por 2 aqui, e temos 9 sobre 5, como preferirem, tá bom? Letra D, raiz quadrada de menos 635,04. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, transformar numa fração. Então, como nós vamos transformar numa fração? Vamos escrever menos 63504 dividido pela quantidade de zeros aqui, ó, né? Que está aparecendo após a vírgula. Então, nós temos 100. Tira a raiz quadrada disso. Mas isso significa que a raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador, ok? Então, esse número aqui a gente precisa fatorar. Vamos fatorar ele. 63.504, nós vamos fatorar aqui. Então, vai ficar dividido 63.504 dividido por 2, nós temos 31.752. Agora, dividido por 2 novamente, 15.876. Por 2 novamente, 7.938. Por 2 novamente, 3.969. Por 3 agora, nós vamos ter 1.323. Por 3 novamente, temos 441. Por 3, 147. Por 3, 49. Agora, por 7, 7 por 7, 1. Então, esse número 63.504, ele vai ser fatorado 2 elevado a 4, 3 elevado a 4 e 7 elevado a 2. Menos raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 à quarta vezes 7 elevado a 2, dividido pela raiz quadrada de 100, que já sabemos que vale 10. Continuando nossa continha, vamos ter 2 elevado a 4, para tirar da raiz quadrada, pega o expoente e divide por 2, então vai ficar 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 4, pega o expoente 4 e divide por 2, 3 elevado a 2, vezes 7, o expoente 2 dividido por 2 vai dar 1, dividido por 10. Agora, o que nós fazemos? Podemos continuar aqui resolvendo. Menos 4 vezes 9 vezes 7 dividido por 10. Nós vamos ter aqui 252. Então, menos 252 dividido por 10, que vai dar menos 2,52. Tá certo? Vamos lá, vamos fazer a correção do exercício 3 da página 25. Temos o seguinte: Júlia revestiu uma parede quadrada com 196 azulejos, também quadrados, sem precisar fazer cortes. Quantas fileiras de azulejos Júlia precisou fazer? E quantos azulejos havia em cada uma? Então, vamos lá. Temos aqui uma parede com 196 azulejos e essa parede é quadrada, é uma parede quadrada. Então, imaginem só, uma parede quadrada e como nós vamos ajustar os 196 azulejos quadrados. Como que nós vamos ajustar aqui?
Se é uma parede quadrada, então a mesma quantidade que deve ter aqui de azulejos é a mesma que temos que colocar aqui. Então, isso significa que, se eu multiplicar este número por este, eu vou encontrar a quantidade de azulejos, que vai dar 196. Em outras palavras, que número ao quadrado vai dar 196? E o que a gente pode fazer? Extrair a raiz quadrada de 196. Para a gente extrair a raiz quadrada de 196, nós vamos calcular primeiro a fatoração. Então, vamos fatorar 196 fatorando, nós vamos ter 196 dividido por 2, 98. Agora, 98 dividido por 2, vamos ter 49. Dividido por 7, 7 dividido por 7, 1. Então, 196 igual a 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui uma raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, que vai dar... Lembra da regrinha? Para tirar o 2 ao quadrado aqui, vai ficar 2 elevado a 1 vezes 7 ao quadrado, vai ficar 7 elevado a 1, que vai ser 14. Então, isso significa que Júlia fez uma fileira de 14 azulejos por 14 azulejos. Tá certo? Qual dos números a seguir está mais próximo de 60,2 vezes 0,99 ao quadrado dividido por raiz quadrada de 401? E agora? Como que a gente vai descobrir assim de cara? Então, eu vou facilitar as contas para vocês. Olha só, tá vendo esses décimos aqui? Esse décimo eu vou cancelar, vou fingir que ele não existe. Então, eu vou reescrever como 60 vezes, olha isso daqui, 0,99 é um número próximo do número inteiro 1, então eu vou substituir ele por 1. Dividido por raiz quadrada de 401. Eu não sei, mas eu consigo calcular a raiz quadrada de 400. Olha só, raiz quadrada de 400. Olha só como vai ficar mais fácil. Então, vai ficar 60 vezes 1 dividido pela raiz quadrada de 400. Vou ensinar um outro truque para vocês. O 400 ele pode ser escrito como 4 vezes 100. E agora a gente tira a raiz quadrada de dois números que a gente conhece na ponta da língua. Raiz quadrada de 4, 2, e raiz quadrada de 10, 100. Então, vai ficar 60 vezes 1 dividido por 2 vezes 10. Então, nós temos aqui 60 dividido por 20, que vai dar 3. Como ele quer um número aproximado, então a resposta é a letra C.